Você sente que está sempre cansada, mesmo dormindo, acorda sem energia, a barriga aumentou, mesmo tentando fazer dieta para emagrecer, não tem resultado, e o sono começa a ficar cada vez mais difícil, surge aquela insônia, e o pessoal te diz, deixa para lá, isso é normal da idade. Mas, será que é mesmo isso? Olá, meu nome é Kai Matsubara, sou médico em geral, especialista em química médica, e eu vou contar para vocês que esses sintomas que eu listei no começo não está relacionado ao avançar da idade, e sim a uma doença chamada síndrome metabólica. Hoje eu vou explicar o que é síndrome metabólica e como a idade influencia na instalação dessa doença, principalmente em mulheres após a menopausa. Síndrome metabólica é uma condição em que o paciente tem resistência à insulina aumentada e isso leva a essas alterações que eu listei para você. Eu vou contar um caso de uma paciente que apareceu comigo no consultório para que vocês consigam memorizar mais facilmente os sintomas do paciente que tem síndrome metabólica. Ela tinha mais ou menos 52 anos, estava começando os sintomas aí do climatério, ou seja, estava começando a menstruação ficar irregular e já sentia alguns fogachos pelo corpo. Ela me relatou que estava tendo dificuldade para emagrecer já desde a gestação, então ela tinha ganhado peso e cada gestação ela ganhava mais peso ainda. Sendo que agora, ultimamente, ela estava notando que estava começando a aumentar o peso, não nos quadris, mas aqui na cintura abdominal. Falou que já tinha uma barriguinha e que aquilo começava a incomodar. Além disso, ela referia que a pressão, que era normal, 12/8, 11/7, começava a ficar cada vez mais alta. 3/8, 14, 15, e ela achou estranho, afinal. Até um pouco tempo atrás, ela não tomava remédio nenhum, por que a pressão estava subindo? E os exames de sangue, que a glicemia era normal, começava a subir também. Começava a ter pré-diabetes, glicemia acima de 100 e glicada também alterada. E o último exame do colesterol já apontou alguns sinais. O colesterol, que era bom, começou a cair e o triglicerídeos começou a aumentar. Mas ela falou, doutor, eu não mudei nada na minha dieta, o que está acontecendo comigo? Explicando mais aí o caso clínico dessa paciente, ela começou a entrar no período da menopausa. Quando acontece essa evolução para a menopausa, ocorre uma diminuição dos hormônios femininos e essa diminuição dos hormônios femininos vai alterar também a distribuição corporal do peso. O que é isso? Quando a gente engorda, os homens eles ganham barriga. Nas mulheres, elas vão ganhar cintura, quadril. Isso ocorre porque a deposição predominante nas mulheres antes da menopausa ocorre no tecido subcutâneo, ou seja, na gordura debaixo da pele. Essa gordura não faz mal, então a mulher vai ganhando peso, mas não tem nenhuma doença. Com o avançar da idade, chegando à menopausa, essa diminuição desses hormônios femininos fazem com que a distribuição seja igual do homem, uma distribuição centrípeta que a gente chama. Então, na cintura abdominal. E essa distribuição dessa gordura a gente chama de gordura visceral, ou seja, cada vez mais, quando tem excesso de calorias, o corpo pega esse excesso e transforma em gordura visceral, e é aí que começa a surgir a encrenca, começa a surgir as doenças. E foi isso que aconteceu nessa paciente. Como eu relatei no histórico, eu vou usar essa história para vocês entenderem os critérios da síndrome metabólica. Existem 5 critérios para a gente considerar que o paciente tem síndrome metabólica. Se ele apresentar 3 dos critérios, dá para a gente dizer que ele tem essa síndrome metabólica, essa doença. O primeiro critério é aumento da cintura abdominal. Como foi referido por essa paciente, ela tinha uma cintura abdominal que estava começando a aumentar. Acima de 90, a gente considera critério positivo, e no caso ela tinha a cintura abdominal de 96. Então ela tinha um critério para síndrome metabólica. Outro critério para síndrome metabólica é se tem ou não pressão alta. Ela começou a desenvolver aumento da pressão, então estava surgindo aumento pressórico nela também. Daria para dizer que ela tem aí um outro critério positivo. Uma outra alteração é diminuição do colesterol bom. Para mulheres, só olhar seu exame,
HDL, é o colesterol bom. Se for abaixo de 50, a gente considera um outro critério positivo, no caso era 46, então tinha alteração também no colesterol bom. O quarto critério é o triglicerídeos acima de 150, isso você vai ter que ver no seu exame. Se você não tem exame recente, peça ao seu médico para que ele solicite o lipidograma completo. Triglicerídeos acima de 150 é um outro critério positivo e nessa paciente estava em torno de 220. Então ela tinha uma alteração também no nível de triglicerídeos, que antes era totalmente normal, como era referido por ela. E o último critério é pensar na questão do aumento da glicose. Começa a surgir o pré-diabetes ou aí o diabetes. E também ela começou a ter alteração na glicemia, referiu que a glicemia estava acima de 100. Então ela preencheu os 5 critérios para pensar em síndrome metabólica. Fechando todo o diagnóstico, explicando para ela que aquilo ocorria mesmo, era referente aí à alteração hormonal que ela tinha, em que ocorre o maior predomínio de acúmulo de gordura na cintura abdominal, mas que tem reversão. É possível aí mudar e não ter mais essas doenças, desde que ela combata a causa base, que é esse aumento da gordura visceral. Foi aí que ela me disse: doutor, eu quero mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa, eu não quero ficar doente, minha mãe tomava remédio, meu pai tomava remédio, o que eu posso fazer para não tomar remédio? E o mais difícil é que, para você fazer isso, essa mudança da composição corporal, você vai ter que executar, na minha opinião, 2 estratégias, que seria um bom controle alimentar em relação ao que você está comendo, a qualidade do que você está comendo e a frequência com que você se alimenta. E o mais difícil é começar a fazer exercício físico, porque você vai ter que aumentar a sua massa muscular, ficando com maior quantidade de músculo, essas doenças aí vão embora. Mas me conta aí, o que você acha dessa história? Essa história é parecida com a sua? Se você quer saber mais detalhes, como essa paciente evoluiu e como é possível te ajudar também através de mudança de hábitos, eu estou disponível para consultas online e também tenho meu livro que ensina a como emagrecer saudavelmente, abordando aspectos de mudança de hábitos, controle da ansiedade, controle do estresse e até como ensinar a fazer exercício físico. Eu vou deixar o link na descrição. Se você tem síndrome metabólica, não sofra sozinho, é possível tentar reverter essas doenças e não ter mais problema nenhum. Só que vai dar trabalho. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que o próximo vídeo vai te interessar também. E até mais, tchau, tchau.